Como devemos completar esta frase? Opção 1. A apendicite é uma inflamação da apêndice. 2. O apendicite é uma inflamação do apêndice. 3. A apendicite é uma inflamação do apêndice. 4. O apendicite é uma inflamação da apêndice. E a resposta correta é opção 3. A apendicite e do apêndice. Isso mesmo, apendicite, que é uma inflamação do apêndice, é um substantivo feminino. E apêndice, que é um órgão anexo que faz parte do intestino grosso e que, quando inflama, causa apendicite, é um substantivo masculino. Então, devemos dizer, a apendicite é uma inflamação do apêndice. Sobre o gênero dos substantivos, há erro em qual opção? Opção 1, meu fã. 2, minha fã. 3, a indivídua. 4, o indivíduo. E a resposta correta é opção 3, a indivídua. A palavra indivíduo deve sempre estar precedida do artigo o indivíduo, configurando-se sempre como um substantivo masculino. Sobre os substantivos masculinos e femininos, qual a única opção errada? Opção 1, o papagaio, a papagaia. 2, o gavião, a gavioa. 3, o pavão, a pavoa. 4, o javali, a javalina. E a resposta correta é opção 2, o gavião, a gavioa. O correto é dizer o gavião macho e o gavião fêmea. Na frase, Maria vai trazer alface e gengibre para o almoço. Devemos usar os seguintes artigos. Opção 1, o artigo o para o alface e o artigo o para o gengibre. 2, o artigo a para a alface e o artigo a para a gengibre. 3, o artigo a para a alface e o artigo o para o gengibre. 4, o artigo o para o alface e o artigo a para a gengibre. E a resposta correta é opção 3, a alface e o gengibre. Isso mesmo, alface é um substantivo feminino e gengibre é um substantivo masculino. Sobre os substantivos masculinos e femininos, qual opção apresenta erro? Opção 1, o elefante, a aliá. 2, o bode, a cabra. 3, o carneiro, a ovelha. 4, o mosquito, a mosquita. E a resposta correta é opção 4, o mosquito, a mosquita. O correto é dizer o mosquito macho e o mosquito fêmea. Treinar. Qual substantivo muda de sentido se for usado no masculino? Opção 1, a cabeça. 2, a colega. 3, a cliente. 4, a estudante. E a resposta correta é opção 1, a cabeça. No feminino, a cabeça se refere a uma parte do corpo. No masculino, o cabeça se refere a um líder, um chefe. Qual o único substantivo que pode ser passado para o feminino? Opção 1, o açúcar. 2, o eclipse. 3, o jabuti. 4, o ídolo. Tempo para pensar. E a resposta correta é opção 3, o jabuti. No feminino, teremos a jabota. Atenção, as palavras açúcar, eclipse e ídolo são substantivos puramente masculinos,
por isso não tem feminino. Diga sempre o açúcar, o eclipse, o ídolo. Devemos dizer o ídolo tanto para homens como para mulheres, sem nenhum prejuízo na sexualidade das pessoas. Qual substantivo não muda de sentido se for usado no feminino? Opção 1, o rádio. 2, o laringe. 3, o guia. 4, o capital. E a resposta correta é opção 2, o laringe. A palavra laringe é um substantivo de 2 gêneros. Tanto a laringe quanto o laringe significam a cavidade situada entre a faringe e a traqueia, que contém as cordas vocais. Atenção! No masculino, o rádio significa um aparelho. No feminino, a rádio significa uma estação. No masculino, o guia significa pessoa que conduz outras pessoas. No feminino, a guia significa um documento. No masculino, o capital significa dinheiro. E no feminino, a capital significa cidade. Qual o único substantivo que pode ser passado para o masculino? Opção 1, a sentinela. 2, a omoplata. 3, a ênfase. 4, a corça. E a resposta correta é opção 4, a corça, que é um animal. O masculino de a corça é o corso. Atenção, as palavras sentinela, omoplata e ênfase são substantivos puramente femininos, por isso não tem masculino. Diga sempre a sentinela, mesmo para designar uma pessoa de sexo masculino. Esta palavra surge nos dicionários como substantivo sobrecomum, registrada apenas com o gênero feminino, à semelhança de outras palavras como a criança ou a pessoa. Diga também sempre a omoplata e a ênfase. Complete a frase. Opção 1. O personagem do livro que estou lendo é valente. 2. A personagem do livro que estou lendo é valente. 3. 1 e 2 estão corretas. E a resposta correta é opção 3. 1 e 2 estão corretas. Ao nos referirmos a uma mulher, podemos dizer o personagem ou a personagem. E o mesmo para um homem, que pode ser chamado de o personagem ou a personagem. Qual a palavra não serve como sinônimo de concurso? Notou ou não aí? Não notou agora? Opção 1, competição. 2, encargo. 3, disputa. 4, campeonato. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão é a opção 2, encargo. Qual o sinônimo da palavra problemas na frase? A vida não deve ser colocada dentro dos problemas, mas os problemas dentro da vida. Opção 1, soluções. 2, adversidades. 3, fraquezas. 4, êxitos. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão é a opção 2, adversidades. Podemos dizer, a vida não deve ser colocada dentro dos problemas, mas os problemas dentro da vida. Ou a vida não deve ser colocada dentro das adversidades, mas as adversidades dentro da vida. Gente, e que frase bacana é essa, não é mesmo? Eu adoro essa frase, porque nenhum problema é maior que a própria vida. E saber disso facilita o enfrentamento dos problemas. Na expressão atleta corajoso, qual o sinônimo de corajoso? Opção 1, ignavo. 2, medroso. 3, preparado. 4, valente. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão é a opção 4, valente. Um atleta corajoso pode ser também considerado um atleta valente.
Gente, essa palavra ignavo significa alguém sem ação, inativo, que não tem coragem. Então, tanto a palavra ignavo como medroso são antônimos de corajoso. E antônimo é aquela palavra que indica significado oposto, não é mesmo? Na frase, este exercício é adequado para você. Qual o sinônimo da palavra adequado? Opção 1, melhor. 2, divergente. 3, apropriado. 4, destoante. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão é a opção 3, apropriado. Podemos escrever: este exercício é adequado para você ou este exercício é apropriado para você. Divergente e destoante são sinônimos de discordante. Quando nós conhecemos muitos sinônimos, nós podemos escrever textos, fazer redações bem mais instigantes, bem mais elegantes. Qual o sinônimo da palavra mostrar? Opção 1, conceber. 2, expor. 3, vislumbrar. 4, distinguir. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão é a opção 2, expor. Como nas frases, o presidente vai mostrar seu plano de ação ou o presidente vai expor o seu plano de ação. E é muito interessante a gente conhecer sinônimos até mesmo das palavras mais simples que a gente usa no dia a dia, para a gente ir enriquecendo o nosso vocabulário. Quem não quer ficar mais rico? Eu quero, e você? Na expressão, o julgamento foi justo. Qual o sinônimo da palavra justo? Opção 1, espúrio. 2, contestável. 3, inautêntico. 4, imparcial. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão é a opção 4, imparcial. Podemos dizer: o julgamento foi justo ou o julgamento foi imparcial. As palavras espúrio, contestável e inautêntico são sinônimos, em alguns contextos, da palavra contrária a justo, que é a palavra injusto. Portanto, espúrio, contestável e inautêntico não são sinônimos. Ao contrário, são antônimos da palavra justo. Na frase, ele tem vontade de estudar para passar no concurso. Qual o sinônimo da palavra vontade? Opção 1, propósito. 2, vacilação. 3, perplexidade. 4, extenuação. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão é a opção 1, propósito. Ele tem vontade de estudar para passar no concurso, ou ele tem propósito de estudar para passar no concurso. É maravilhoso ver como o estudo de sinônimos amplia o nosso vocabulário e o estudo de antônimos também. Qual a única palavra que não pode ser considerada sinônimo da palavra população na seguinte frase? A população de São Paulo sofre com a poluição. Opção 1, habitantes. 2, residentes. 3, soberanos. 4, moradores. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão é a opção 3, soberanos. A palavra soberanos não pode ser considerada nesta frase, neste contexto, como sinônimo de população. Soberano significa aquele ser, aquela pessoa que exerce o poder e a autoridade. Vamos aprender sinônimos para aumentar o nosso vocabulário? Na frase, esta ação é necessária para o bem de todos. Qual o sinônimo de necessária? Opção 1, indispensável. 2, supérflua.
3, secundária. 4, frívola. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão é a opção 1, indispensável. Podemos dizer, esta ação é necessária para o bem de todos ou esta ação é indispensável para o bem de todos. Recordando, sinônimos são palavras que têm significados iguais ou semelhantes. Vamos aprender sinônimos para aumentar o vocabulário. Qual o sinônimo de retroceder? Opção 1, avançar. 2, agredir. 3, regredir. 4, converter. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão é a opção 3, regredir. O sinônimo de retroceder é regredir.